E o vídeo de hoje, aqui desse canal, é sobre por que você não deveria ter medo de testar coisas novas na sua vida e por que você não deveria ter medo de testar coisas diferentes na sua vida. Às vezes aí a gente vai vivendo nossa vida de uma forma muito igual, sempre fazendo as mesmas coisas e muitas vezes infelizes com a nossa situação. Às vezes a gente está aí vivendo a mesma coisa e parece que a vida não anda, está estagnada e a gente se sente infeliz. Quantas vezes a gente não vê, né, pessoas em empregos que não gostam, fazendo coisas que não gostam e não tendo score o suficiente para entender a vida de alguma forma que elas consigam falar assim, eu realmente acredito que isso aqui que eu estou fazendo é a melhor coisa para mim. E eu explico, e na verdade eu acho que eu tenho uma resposta para isso. Muitas vezes é porque as pessoas não testam as coisas. As pessoas elas têm medo de testar. Ou muitas vezes elas não testam porque elas querem de uma vez escolher um caminho só, uma coisa só. Porém, quando a gente testa bastante as coisas, quando a gente faz vários testes, quando a gente tem vários atributos e não só atributos, mas repertórios na vida. Então, quando a gente fez coisas diferentes, estudou coisas diferentes, viveu experiências diferentes, a gente consegue criar algo que é completamente nosso. Então, isso é muito foda. Eu acho que a gente consegue tirar grande proveito aí da vida, fazendo muitos testes, testando coisas diferentes, aprendendo coisas diferentes e vivendo experiências diferentes. E no final, construindo uma coisa que é só nossa. E eu acho que o vídeo de hoje é isso, é essa reflexão que eu faço aqui para você que está vendo esse vídeo. Não tenha medo de testar as coisas na sua vida. Então, às vezes você está aí com uma ideia de uma coisa, mas você não sabe muito bem se é essa coisa mesmo. Você está entre dois ou três caminhos de repente. Eu te aconselho e eu te convido a testar. Teste um, teste o outro e teste o outro. No final, você vai escolher um caminho único para você. E você vai entrar no caminho que mais for a sua cara e você vai construir um caminho muito mais autêntico. Eu acho que essa é a beleza da vida. Quando a gente é muito novo, na idade quase assim que eu tô, ou aí numa idade até mais avançada ou mais nova, a idade é irrelevante, eu acho, porque às vezes a gente vê pessoas mais velhas com uma mentalidade muito mais nova e pessoas mais novas com uma mentalidade mais velha, né? Mas às vezes a gente está em uma idade em que a gente não sabe muito bem, a gente está começando as coisas do zero, né? Está começando o caminho, começando a vida, e a gente não sabe muito bem o que fazer, a gente não tem muito repertório das coisas. Então, adquira repertório, adquira score, adquira experiência na vida. Sabe lá no Minecraft, quando você jogava? Eu jogava quando a gente era criança? Não tinha lá a barrinha verde de experiência? Então, enche essa barrinha, porque assim você consegue ir muito mais longe. Eu acho que é isso que eu convido você a refletir nesse vídeo. Tem um trecho do Pai Rico, Pai Pobre, na verdade não é um trecho, ele fala bastante sobre isso no livro, que é, o Robert Kiyosaki, né, que é o escritor do Pai Rico, Pai Pobre, ele fala assim, eu acredito que todo jovem deveria trabalhar com vendas em algum momento da vida. Mesmo que ele não quisesse isso para a vida dele, mesmo que ele realmente pensasse em uma outra coisa, por exemplo, de repente esse jovem aí ele pensa em ser um engenheiro ou quem sabe aí um médico. Porém, o Robert ele convida todos os jovens a pelo menos alguma vez testar trabalhar com vendas, né? E ele cita uma história de uma escritora que era ela tinha muita educação, ela tinha formação, pós-graduação, mestrado, doutorado e tinha muito conhecimento. Ela tinha muitas formações, porém ela não sabia vender o livro dela. Ela não sabia vender a escrita dela. Ela era uma escritora. E ela ficava se perguntando por que eu não consigo vender o meu livro, a minha escrita, se eu sou tão bem preparada, se eu sou tão educada,
Se eu fiz graduação, mestrado, doutorado, eu não estou conseguindo vender. E o Robert ele fala para ela, porque você não aprendeu a vender, né? Você não aprendeu de fato o que é a venda, você não teve experiência com venda. Interessante também que vendas você não se aprende no livro, né? Você não aprende vendas lendo um livro sobre vendas. Na verdade, essa é só a teoria. Você precisa colocar na prática, né? Então, é muito incrível pensar nisso. É igual você ficar tentando aprender uma coisa na teoria quando você só aprende a coisa realmente fazendo a prática, né? Então, o Robert ele convida todos os jovens aí a pelo menos uma vez na vida testar trabalhar com vendas. Ele fala assim, mesmo que você não queira isso agora, você acha que você não vai ser um vendedor, apesar de que tudo na nossa vida de certa forma é vendas, né? Mesmo que você não pense em ser um vendedor, trabalhe pelo menos um tempo aí com vendas e teste isso. E ele fala isso no livro dele. Teste várias coisas durante a sua juventude, porque lá na frente o seu eu mais velho, o seu eu mais experiente vai agradecer. Vai falar assim, poxa, eu acho que esse cara ele realmente o seu eu do futuro vai falar, poxa, eu adquiri várias experiências e com isso eu construí algo que é só meu, que é único, e através disso aí eu consegui alcançar coisas brilhantes, criar coisas novas, empreender de uma coisa completamente diferente, né? Então eu acho que é muito interessante isso. Então eu acho que o vídeo de hoje é só sobre essa reflexão de você não ter medo de testar. Não tenha medo de testar as coisas, não tenha medo de não ter certeza. Não tenha medo de experimentar uma coisa, depois outra, e no final construir uma coisa muito mais autêntica, criar uma coisa nova do zero, entendeu? Então, talvez aí eu vou criar um cenário hipotético de um jovem genérico dos 20 aos 30 anos, vai. Então, por exemplo, dos 20 aos 30, esse jovem testou várias coisas, ele teve várias experiências diferentes que enriqueceram aí, não o currículo dele. Eu não estou falando sobre currículo aqui. Eu estou falando de repertório na vida. Estou falando de experiências enriquecedoras, de habilidades também, de coisas que você sabe, que você aprendeu e que você tem desenvolvido dentro de si. Esse jovem desenvolveu várias habilidades, aprendeu várias coisas. E lá, aos 30 anos, né, ele consegue se destacar onde quer que ele esteja, né? Claro que você não pode começar as coisas e abandonar, né? Você, como eu tinha dito lá no vídeo de como realizar qualquer coisa, acredito que você precise ter foco nas coisas que você já começou, né? Mas, ao mesmo tempo, você precisa ter a malemolência para saber testar as coisas. Então, às vezes, você só tem um caminho, você tem uma caneta, né? Mas você pode testar a outra. Pode testar outra caneta. E depois que você testar essa caneta, talvez você adquira mais experiência, né, do que só usando uma caneta. Com duas canetas, você vai ter mais repertório. E no fim, mais experiência, muito mais engrandecimento para ti e para o que você estiver fazendo na sua vida, seja lá o que for. Então eu acho que é isso. Uma coisa também que eu lembro quando eu penso nisso é o Anderson Silva, que é um lutador de UFC muito famoso aqui, um dos grandes ídolos aí do povo brasileiro. Ele também já disse uma vez uma coisa parecida com essa num podcast. Ele disse assim, eu lembro que ele falou mais ou menos assim, eu aprendi vários estilos diferentes, né, porque ele é um lutador de MMA, então ele precisa saber um pouco de várias artes marciais, né, então você vê que ele é faixa preta de jiu-jitsu, ele lutou Muay Thai, ele é faixa preta de Taekwondo também, ele fez várias artes marciais lá, tudo mais. E inclusive ele fez uma arte marcial toda diferente lá, que eu não lembro o nome, uma arte marcial que eu acho que você também não ouviu falar. Então vai lá no podcast do Flow, tá? Para você ver melhor essa conversa. Ele falou várias artes marciais e no final ele disse o seguinte: de todas as artes que eu aprendi, de todos os estilos de luta, de lutadores que eu vi lutar,
e professores e mestres que eu passei, eu criei meu próprio estilo de luta. Então, você vê que ele criou o próprio estilo de luta a partir de vários estilos, vários aprendizados que ele teve ao longo da vida. E o estilo de luta dele foi imbatível durante muitos anos. Então, o Anderson Silva simplesmente é o fucking Anderson Silva, não tem nem o que falar, né? Portanto, você vê que mais uma pessoa aí que enfatiza a importância dos testes. Se ele não tivesse testado várias coisas, aprendido várias coisinhas diferentes, ele não teria o repertório e o que ele criou para si como o estilo dele. A mesma coisa aí para uma pessoa que da carreira, do trabalho, das criações, seja lá o que for. Se uma pessoa ela só tem um caminho, ela só fica focada em uma coisa, ela está limitada, principalmente quando é jovem. Agora, se a pessoa ela vê vários caminhos, ela testa várias coisas, ela faz várias coisas diferentes, ela experimenta cada coisa e consegue tirar uma experiência valiosa de cada coisa, no final ele tem uma coisa muito mais valiosa do que primeira situação. Espero que não tenha ficado meio confuso aí, mas eu acho que é isso. Então eu espero que esse vídeo aí tenha servido para você aí de alguma forma. Espero que você, a partir de hoje, não tenha medo de testar as coisas. Então, se você está aí, por exemplo, escolhendo qualquer coisa, cara. Às vezes é uma faculdade, tá ligado? Às vezes é qualquer coisa. Você teste várias coisas antes de escolher uma coisa só, sabe? Teste várias coisas. Eu acho que é muito interessante que você faça isso. Principalmente se você está naquela fase da juventude, né? Ali até os 24 anos, 25 anos. É uma idade de testes, então você pode testar muito. Um abraço para vocês, fiquem bem. Fui!